total me acalma o coração. Guerreiro das matas, saudamos você. Olá meninas, boa noite, sejam bem-vindas. Bem-vindo é você, águia branca, vem mostrar suas penas pra saber que nas matas já não há nenhum medo a temer. Pena branca, guerreiro protetor, me ensina a andar nas matas, me ensina meu valor. Pena branca, guerreiro protetor, me ensina a andar nas matas, me ensina. Coloquei, mãe, tô na live, viu? Coloquei, mãe, tô na live. Olá, boa noite para todo mundo. Arro! Ai. E aí, tudo em paz com todo mundo? Águia branca, Deixa eu volume um pouquinho. vem mostrar suas penas pra saber que nas matas Boa noite, Vânia, já não há Clélia, Cíntia, Andréia, Alice, a temer. Iná, Pena branca, deixa eu ver aqui mais, Leide. guerreiro protetor, me ensina Nossa, hoje a emoção vai ser grande. Ai, ai. Pena branca, Deixa eu diminuir guerreiro protetor, só ele. me ensina a andar nas matas, me ensina meu valor. Arro. Bom, falar de Pena Branca é algo muito... Eu não tinha... O amor que eu tenho por ele é enorme, mas a grandiosidade deste ser é algo impressionante, né? A gente conhece um pouco, todo mundo que está aqui faz parte do grupo de Andréia, que também está presente. Então a gente já conhece Pena Branca como nosso guardião, como nosso orientador, mas tem muita coisa sobre ele para falar, e eu tive que fazer eu já gosto de falar muito, né? E eu tive que fazer uma síntese muito grande para poder caber em uma live, porque os feitos de Pena Branca, a história dele é uma história grandiosa. E o que mais impressiona, deixa eu me organizar aqui, o que mais impressiona é a simplicidade. É a maior lição que ele me fez refletir, né? E creio que também para todos nós, porque a gente tem uma tendência, quando sabe, quando conhece, muitas vezes a gente se deixa levar por nossa vaidade, né? por nosso orgulho, por nosso ego, por aí afora. E ele nos mostra que o caminho é exatamente o inverso, né? Ele que sabe tanto, ele que tem tanto conhecimento. O que eu vou contar aqui hoje para vocês é um extrato da história dele, até porque nenhum de nós tem acesso, porque Pena Branca é um espírito muito antigo.
Algumas leituras me dizem que ele tem mais de 3 milhões de anos de encarnação, né? Não apenas como pena branca, caboclo, guerreiro, cacique, é uma das encarnações dele que nós temos acesso, mas na verdade ele tem anos de trajetória, anos, milhares de anos de trajetória, e que bom que nós tivemos a oportunidade, que a palavra é essa, a oportunidade de acessar um pouco desse conhecimento, né? Então ele tem muitos títulos e muitas funções no universo. Na Umbanda ele é o Caboclo Pena Branca, na Fraternidade... Eita! Comecei bem, já comecei engasgando. Na Fraternidade Branca é o Mestre Ascenso Pena Branca. Na História, que nós temos acesso, é o Cacique Pena Branca. E no Tarô dos Cristais é o Guardião Pena Branca. E tem muitas outras. No xamanismo ele tem uma função enorme, né? E a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aí sobre ele. Em todos, o que tem em comum em todos esses espaços que eu chamei assim, né? Ele é reconhecido como um grande comandante, como um grande pai, como um amigo maravilhoso, como um guardião que a gente pode acessar a qualquer hora, a qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Isso ele deixa claro nas palavras dele. A gente aprendeu isso, né? Que basta chamar. Essa live ela tem um formato completamente diferente de todas as outras, porque eu não tenho lendas para contar sobre Pena Branca, então eu troquei as lendas por canalizações, e tem muitas canalizações dele, nessas várias vertentes aí que eu falei, né? Então eu escolhi algumas, aquelas que me deixei levar pela intuição, pela emoção. Foi uma live que eu tive alguma dificuldade para fazer, para montar, né? Fazer é a parte mais fácil, né? Mas para montar. E aí chegou uma hora que aconteceu uma coisa muito engraçada, que quando eu estava me sentindo assim meio perdida, sem saber para onde era que eu ia, aí eu vi uma mensagem no computador procurando coisas para ele, e uma daquelas frases dele, ele dizia assim: feche os olhos e escute o silêncio do seu coração, tá tudo lá. E aí eu, caramba, não é possível que não seja ele falando isso, porque eu estava me sentindo tão perdida, tão sem saber para que lado que eu ia. Aí eu disse, tá bom, então eu vou deixar meu coração seguir. E aí deixei o coração seguir, e o resultado eu vou apresentar aqui para vocês, que eu espero que vocês gostem, né? Então eu vou começar com uma canalização, com uma mensagem que ele colocou. Essa mensagem é de 2019 e foi recebida por Gustavo Takeda. Está lá no site dele, ele fala muita coisa e tem essa canalização. Então, bora lá. Irmãos da Terra, quantas energias vemos fluindo de corações e de Gaia. Trabalhadores da luz, trago meu amor na forma dos elementares. Sintam, eles possuem a magia mais sutil possível e a mais poderosa desse nosso planeta. As principais funções de Gaia são desde o respirar, se mover como se tivessem pernas que flutuam, se banhar quando a sujeira se encrosta sobre a pele. Funções eternas, aparentemente simples e que sempre existirão, que existem em todas as dimensões. Ventos arrancam árvores pela raiz, mas auxiliam na limpeza de novos frutos, de novos pensamentos, de novas energias. A água faz qualquer semente simplesmente brotar, e o fogo
queima tudo para uma nova condição. A natureza nunca faz nada ao acaso. Sua sabedoria é limpa e milenar. Seres de luz, de Gaia, sintam quantas energias de amor que ainda estão guardadas aqui, em vocês. Pensem no que ainda podem fazer. Podem, através dos ventos, voar. Através do fogo e da água, curar quaisquer coisas. São as magias mais poderosas ao alcance humano. Curar as pessoas são as suas missões e não ficar ressoando somente com sua própria vida. Iluminar é sentir energia livre, brilhar é agir. E vocês, irmãos, são deuses em carne e osso. Bons pensamentos de novos mundos, dimensões e tempo, poderes galácticos estão na Terra, até em naves chegando, poderes ilimitados que vocês sentem, todos para a luz, porque a sombra quase ganhou todas as vezes. Aprendam a sentir o que Gaia tem a dizer, pois ela está viva, está falando que vocês são a única chave do agora. Sintam o tocar do solo em seus pés. Vocês estão vivos. Seja o calor do sol. E ensinem as crianças. Olhem as divinas montanhas e se inspirem em cada curva, cores, perspectivas, pois essa é a arte. Pois a arte é uma das poucas saídas da vida terrena. A água, os lagos, os rios, os mares, a chuva são pequenas dicas do todo divino, do que o elemento mais fluido é capaz de transformar. Todos esses elementares vibram por vocês todos os dias. Permitam a natureza agir em seus corpos, saiam de suas ideias isoladas, meditem e entrem nas águas como seus irmãos indígenas que falam com a natureza, que são a natureza e que acariciam a mata onde nasceram. Cada um ser de luz deve espelhar na grama de seu paraíso e abraçar todas as florestas. Irmãos da terra, suas essências na simplicidade são amores, são vidas paralelas e passadas simultaneamente. Procurem a natureza, as naturezas que chamam dentro de vocês. Meditem mais, silenciem e respirem. Acalmem seus corações que perceberão suas missões e ações divinas. Os ventos continuarão a soprar e levar os erros e medos embora. Transformem-se. Vocês são livres, vocês são verdadeiras luzes do universo. E assim é, Pena Branca. Então essa é a mensagem, essa é a canalização, como eu disse, foi uma canalização recebida em 3 de setembro de 2019, por Gustavo Takeda, e eu achei ela tão atual, eu achei ela tão necessária para que a gente refletisse, né? Sobre interessante que tem canalizações até mais antigas, mas que a gente vai ouvir e vai pensar que parece que foi feita hoje, porque a gente está passando hoje, né? Então, essa foi a escolha. E aí, a grande pergunta é, quem é Pena Branca, né? Tem história. Quem é e o que pensa Pena Branca? Esse era o título de uma reportagem que eu vi e eu resolvi trazer, porque quem ele é, a gente vai ter uma pista. O que ele pensa, a gente também só vai ter uma pista. Aliás, é mais fácil a gente compreender o que ele pensa, porque ele diz, né, do que efetivamente quem ele é, porque ele é muita coisa, né? Então, enquanto
ser encarnado que nós temos notícia, Pena Branca foi um cacique que nasceu em aproximadamente 1425, ou seja, século XV, na região central do Brasil, entre aquela região de Brasília e Goiás, né? E o pai dele era o cacique da tribo. Essa informação ela tem divergência, porque alguns dizem que ele tem histórias de Pena Branca, de nascimento dele no Caribe, tem história de Pena Branca, de nascimento dele nos Estados Unidos. Então tem algumas informações que são divergentes. Eu trouxe essa aqui, puxar a brasa para o nosso Brasil, né? Ele está tão carente que eu resolvi acompanhar essa história que conta que ele é brasileiro, né? Então era o filho mais velho de seus pais e desde cedo se mostrou como um diferencial entre os outros índios. Ele não era um índio qualquer, né? E não era porque ele era filho do cacique, não. É ele por ele mesmo, né? Ele era extraordinariamente inteligente. Essa inteligência dele, já desde muito cedo, foi percebida, né? Na época que ele viveu, não havia o costume de fazer intercâmbio, trocas de alimentos entre as tribos. Apenas poucas tribos faziam isso, cada tribo vivia lá isolada em seu lugar, né? Pois tinha a cultura de subsistência, o que é? Planta para comer, né? Você planta e consome. Mas Pena Branca foi um dos primeiros a incentivar a melhora das condições das tribos e por isso ele assumiu a tarefa de fazer intercâmbio com outras tribos, entre elas a tribo G, ou Tapuia, e a Nuaruaque ou Cariba, né? Então, assim, ele sempre entendeu que a partilha era a melhor possibilidade de se viver, de que todos vivessem bem, né? Então, se uma tribo produzia uma coisa, a outra produzia outra, por que não intercambiar? Por que não trocar? E todo mundo tinha acesso a tudo. Então, quando a gente pensa no que pensa Pena Branca, ele pensa exatamente assim. Ele acha que todos têm direito a tudo, não é? Que não é para um só, mas que é possível fazer chegar a todos tudo. Essa é a linha de pensamento e de vida que ele desenvolveu, né? Quando fazia uma de suas peregrinações, ele conheceu na região do Nordeste brasileiro, que hoje é a minha terra, né? A Bahia, uma índia que viria a ser a sua mulher, chamava-se Flor da Manhã, e a qual foi sempre o seu apoio. Então essa foi sua companheira eterna nessa existência, né? Não tem muito falando sobre ela, mas com certeza devia ser uma pessoa muito especial, né? Como cacique, foi respeitado pela sua tribo de tupis, assim como por todas as outras tribos, e continuou o seu trabalho itinerante por todo o Brasil na tentativa de fortalecer e unir a cultura indígena. Não se esqueçam que a gente está falando do século XV, né? Ou seja, não é agora que tudo parece ser mais fácil, mas ele viajava, ele ia para as tribos, ele possibilitava essas trocas, ele levava conhecimento de uma tribo para outra. Certo dia, Pena Branca estava em cima de um monte na região atual da Bahia e, segundo conta, ele foi o primeiro a avistar a chegada dos portugueses na descoberta do Brasil, né? Nas suas naus, com as grandes cruzes vermelhas no leme. Ele também tem dados que consta que ele participou da primeira missa realizada no Brasil pelos jesuítas, na figura do Frei Henrique de Coimbra. E aí se descobre mais uma característica de Pena Branca. Ele tinha uma facilidade muito grande para aprender línguas. Ele foi um dos primeiros em sua tribo que conseguiu aprender a língua portuguesa. Por quê? Porque ele entendia que a comunicação era necessária. E para a comunicação acontecer de fato, ele precisaria aprender. Então, para ele, não foi como uma forma de submissão, mas o aprendizado daquela nova língua, porque quando você quer subjugar um povo, a primeira coisa que você faz
dados históricos isso, você impõe a sua língua e a sua cultura, principalmente a sua religião. Foi isso que os jesuítas fizeram aqui, como uma tentativa de dominar aqueles que aqui estavam. Só que Pena Branca fez exatamente o inverso, né? Ele aprendeu não como um ser submisso, não como um ser escravizado, mas para que ele tivesse uma possibilidade a mais de se comunicar e de compreender o que essas pessoas vieram fazer aqui, né? Então, ele passou a ser o porta-voz entre os índios e os portugueses. Só que ele era muito precavido, porque ele desconfiava das intenções daqueles homens brancos que ofereciam objetos como espelhos e pentes para agradar os índios, né? Então, o que ele fez? Como eu disse antes, ele aprendeu logo a cultura cristã, ele começou a ter uma relação próxima com os jesuítas, exatamente para compreender o que eles queriam, qual era o papel deles aqui, né? Então, ele, por outro lado, ele também teve grande contato com os corsários franceses que conseguiram penetrar sem o conhecimento dos portugueses nas costas brasileiras, muito antes das invasões de 1555. Então, ele também aprendeu a falar francês. Então, ele falava as línguas indígenas, né? O tupi, o guarani e os outros idiomas, os dialetos todos indígenas, porque ele se comunicava com esses diferentes povos indígenas. Ele aprendeu a falar a língua portuguesa para poder se comunicar com os portugueses, com os jesuítas, e ele também aprendeu o francês para poder se comunicar com os invasores franceses que aqui estavam, né? Então, os escambos, as trocas, né, o comércio de pau-brasil entre índios e portugueses, ele via isso com muita reserva, porque ali começaram a época da escravidão indígena e a intenção de Pena Branca sempre foi a de progredir culturalmente com a chegada desses novos povos, aos quais ele chamava de amigos. Então, na verdade, ele queria que a chegada dos portugueses possibilitasse um crescimento para a população indígena e não uma forma de escravização, né? Bom, Pena Branca morreu com 104 anos de idade, então ele viveu bastante, né? Dentro dos padrões daquela época e dentro dos padrões nossos até os dias de hoje. E ele morreu na tribo como cacique Pena Branca, deixando grande saudade a todos os índios do Brasil e sendo reconhecido na espiritualidade como servidor na assistência aos índios brasileiros, junto com outros espíritos, como o cacique Cobra Coral, que é um outro cacique também, que tinha uma função ou uma missão muito parecida com a dele, né? Então, enquanto ser encarnado, essa é a história de Pena Branca, né? Bom, e aí eu vou trazer uma outra canalização para vocês, que foi um livro que eu encontrei. Eu não consegui comprar esse livro, mas vou buscar. Inclusive, ele parece que está esgotado. Eu achei somente umas 2 canalizações em PDF, que se chama Sermões de um Mestre, Pena Branca, aos Filhos da Terra. Esse livro foi publicado em 2011, a autora é Lourdes de Campos Vieira, e segundo os comentários que eu li, são parece que 130, agora eu não me lembro se é 130 ou 230 páginas de canalização. E nessas canalizações tem muita coisa da história do Brasil que muitas vezes a gente não tem acesso na escola, a gente não sabe, porque ele conta, as canalizações são feitas do ponto de vista de um indígena, né? Porque a gente tem muita história do ponto de vista dos portugueses, a gente tem muita história do ponto de vista dos africanos, né? Dos negros africanos, dos escravos, um pouco menos que a dos portugueses, mas se tem. Mas dos indígenas a gente tem muito pouco texto, né? A gente tem histórias que os jesuítas contaram, né? Na minha tese eu trabalhei com cartas
e eu trabalhei com as cartas do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira foi posterior à Pena Branca. Então ele relata muitas coisas dos indígenas, mas sempre do ponto de vista dos portugueses, né? Então os índios eram preguiçosos, os índios eram indolentes, os índios eram pessoas que tinham dificuldade de aprender, então eles ridicularizavam esses índios. Então, na verdade, esse texto eu estou assim sonhando em poder encontrar, porque eu quero ler essa história agora do ponto de vista dos índios. E uma coisa legal que cabe dizer é assim, embora o livro se chama Sermões, e a gente tem os sermões do padre Antônio Vieira, que era aquele que eles liam, se lia na igreja, que são belíssimos também, quem tiver oportunidade de ler, leia, porque o Sermão do Bom Ladrão mesmo é algo fantástico, é algo que a gente liga a televisão e a gente está vendo em loco o Sermão do Bom Ladrão, né? Mas assim, esse livro ele tem essas canalizações. E aí eu vou parar de falar e vou ler a canalização. Que se deixar, eu viajo. Então, bora lá. Essa canalização não tem a data, né? Eu acredito que no livro tem as datas que ela fez a canalização, mas a publicação do livro foi em 2011. Ele diz assim: quando vivi na Terra, lutei muito para construir uma religião de amor ao Deus único e de amparo ao semelhante, para que seu sofrimento fosse amenizado, eliminando as grandes injustiças sociais. O mundo mudou, tecnicamente, mas o homem está cada vez mais requintado na arte de se desumanizar. Cada vez cria mais situações de delinquência ante a lei maior, algumas inimagináveis e indescritíveis, tal a crueldade e a indignidade das práticas realizadas. Estou lutando de uma forma diferente para mudar a vibração planetária, mudando o pensamento, o sentimento e as atitudes humanas. Constrange-me assistir às quedas vibratórias que temos visto de seres que foram do nosso convívio e hoje purgam nos mais baixos graus do inferno. Esse inferno está entre aspas, né? Tanto em vida quanto em espírito. Então esse é a canalização que eu trouxe, porque ele faz referência ao tempo que ele viveu. A gente está falando aqui do século XV. Então, no século XV, quando nós tínhamos os deuses, né, os indígenas reverenciavam os elementos da natureza, que tem muito a ver com o xamanismo. Então, os indígenas reverenciavam o sol, a chuva, a lua, a terra, o fogo. Desde lá, ele respeitava tudo isso, e a gente vê que ele respeita tudo isso até hoje, mas ele já lutava porque ele tinha consciência da unicidade de um Deus, né? Então é assim bem interessante, e não é à toa que eu tô doida para ler esse livro, né? Ai, Deus. Vocês não têm noção de quanto eu procurei, que eu queria trazer mais canalização do livro, porque eu fiquei tão encantada com os 2 textos que eu consegui, que eu queria ler mais. E tem umas coisas que ele fala assim bem, que tem uns trechinhos, umas frases que são bem interessantes. Bom, a outra maneira que Pena Branca é vista é como um caboclo da Umbanda, na Umbanda, né? O candomblé não tem caboclo. O candomblé ele tem uma origem africana. Então, normalmente no Jeje, no Queto, não há essa imagem de caboclo. Os caboclos, eles são representados na Umbanda, eles têm caboclo de pele e caboclo de pena. Os caboclos de pele são os boiadeiros, né? São os sertanejos. Os caboclos de pena são os índios, do qual Pena Branca faz parte, né? Então, a denominação de caboclo, embora designe mestiço, né, de branco com índio, na Umbanda é diferente.
Caboclos são as almas de todos os índios antes e depois do descobrimento da miscigenação. Então, esses caboclos, eles foram seres que viveram na Terra, né? Que viveram encarnados, e quando eles desencarnaram, alguns deles, não são todos, foram transformados em caboclos, sejam eles de pele, os boiadeiros, sejam eles de pena, os índios. Eles são seres de luz que agem na direita, né? No culto de Umbanda, os caboclos da linha indígena, eles são capitaneados por Oxóssi. Por isso carregam a energia dos grandes guerreiros que procuram sempre na mata a melhor maneira de estabelecer processos naturais de cura. Então, embora seja uma prática realizada com todos os tipos de espírito, é mais comum notarmos nas giras de Umbanda a presença de índios brasileiros. Até porque, bom, aqui no Brasil a gente só tem acesso a esses índios. Então você dificilmente vai encontrar um caboclo numa gira de Umbanda aqui no Brasil de um índio americano, por exemplo, né? Então é uma questão até mesmo de conhecimento. Os caboclos, eles são o braço forte da Umbanda. E eles são utilizados na sessão de desenvolvimento mediúnico, curas através de ervas e simpatias, trabalham com desobsessões, soluções de problemas psíquicos e materiais, e uma série de outros serviços e atividades executados nas tendas. Então, normalmente, esses caboclos, eles trabalham na linha da cura. Cada orixá, eu não trouxe aqui porque, na verdade, a intenção era de falar especificamente de Pena Branca, mas cada orixá, ele tem um conjunto de caboclos na sua linha, né? Então, existem os caboclos de Oxum, os caboclos de Iemanjá, os caboclos de Ogum e por aí afora. Então, todos os orixás têm a sua linha de caboclo. Agora, uma coisa bem interessante é que você pode ser filha de Oxum, mas você tem um caboclo na linha de Oxóssi. Isso foi colocado lá nas leituras que eu fiz, né? Esses caboclos, eles não trabalham somente nos terreiros de Umbanda. Eu achei bem interessante isso. Eles também trabalham nas linhas de mesa branca do espiritismo kardecista, né? Nas chamadas sessões de mesa branca. Estes nossos irmãos, depois de desencarnarem, ainda conservam um corpo espiritual denso e carregado de fortíssima vitalidade. Então, muitas vezes, aqueles espíritos que estão nos centros espíritas dando passe são caboclos, né, que se chama assim, e são espíritos indígenas ou espíritos sertanejos que estão ali para dar os passes, para fazer as limpezas, principalmente nas sessões de cura e desobsessão. Então, eles transcendem o terreiro de Umbanda, né? Então, são entidades, espíritos de índios brasileiros e sul-americanos que trabalham na caridade como verdadeiros conselheiros, nos ensinando a amar ao próximo e à natureza. São entidades que têm como função principal o ensinamento da espiritualidade, o encorajamento da fé, porque eles entendem que é através da fé que tudo se consegue. Nada acontece sem que se tenha fé, né? De bom, né? De bom. E uma coisa que é interessante é assim, os caboclos, eles são seres muito simples, e através da sua simplicidade, então assim, você tem alguns orixás, alguns que são de uma, né, da sua natureza, isso não é nenhum demérito, mas pela sua natureza, porque os orixás, eles se sentem reis, né? Eles são reis e rainhas de um determinado lugar. Eu já contei as histórias aqui, então a maior parte desses orixás, eles são reis ou foram tornados reis de um espaço, né? Pelos seus feitos, com todo o merecimento pelos feitos que eles têm, né? Ou herança, ou porque foi determinante lá pelos jogos, por aí afora. Os caboclos não, eles não têm esse reinado.
O reinado deles é a simplicidade, é o conhecimento das ervas, é o conhecimento da magia. Então, como é que essa magia é feita? Eles usam pembas, né? Que são giz de cores diferentes, e cada cor de uma pemba eles fazem traçados, né? Eles fazem verdadeiras mandalas. Se a gente vai observar, os traçados dos caboclos são feitos em formas de mandala, né? E as cores são de acordo com a energia de cada orixá ou de acordo com o que se quer curar, né? Mas normalmente a pemba mais utilizada é a pemba branca, que é a pemba da paz, da cura, né? Da fé. Também são usadas velas, geralmente de cera, essências, flores, ervas, frutas, charutos, incenso. Tudo quanto mais natural é mais próximo desses caboclos, né? E uma das funções dele, normalmente quando você vai numa sessão dessa, um caboclo, ele vai te dar um passe, ele vai te benzer, né? Seja com a erva, seja com charuto, seja com o instrumento que ele tenha nas mãos, com incenso, mas normalmente é com ervas. Mas o que você mais vai receber desse caboclo é um conselho. E é um conselho que vai te dizer assim, olha, faça tal coisa, né? O caminho que você precisa, que você deveria seguir é esse. Para a sua vida harmonizar, tome um banho de tal erva ou de tais ervas, né? Então eles usam muitas ervas, muitas folhas, eles fazem muito sacudimento com as folhas das pessoas, porque a natureza está aí, gente. A natureza é a nossa grande farmácia. Se nós realmente nos conectássemos de verdade com a natureza, a gente não precisaria de comprar remédio nenhum, né? E a natureza nas suas formas diversas, então, com as ervas, com os cristais, com a água da cachoeira, com a água do mar, ou seja, com o vento, com a meditação numa pedra, aí dá uma mata. Aí tinha gente que fala assim, quando você abraça, vai aquele maluco que abraça a árvore. Nossa, um abraço de uma árvore é algo maravilhoso, porque aquele ser tem vida, aquele ser tem luz, né? Aquele ser, muitas vezes, ele tem um conhecimento que a gente sequer imagina que existe. Então, os caboclos, eles nos conectam, ou eles nos reconectam com essa força da natureza, né? Então, isso que ele vai ter para nos dar, né? E assim, as respostas nem sempre são diretas, né? Porque ele vai te fazer pensar, ele não vai decidir por você, mas ele vai te apontar caminhos para você escolher. Então, os seus passes transmitem energia ligada à natureza, e ele vai sempre te dar um conselho que vai fazer com que essa sua essência divina aflore, para que você busque o real sentido da felicidade, né? Que muitas vezes a gente se ilude com o que é felicidade, né? Nem sempre a felicidade, nada contra dinheiro, eu até gosto muito, quero ter muito, mas assim, nem sempre nossa felicidade está numa mala de dinheiro, né? A gente tem uns exemplos aí que a gente vê. Claro que a falta dele também é ruim, mas tem muito mais que isso, né? Então, eu não tenho aí, normalmente eu apresento assim a erva do orixá, né? Eu poderia apresentar assim as ervas de pena branca. Não tem uma erva. Eu até postei algumas ervas que são relacionadas a ele, mas os caboclos e pena branca na linha de caboclo não foge a essa regra, né? Eles conhecem muitas ervas. Então, eles normalmente indicam um chá, um banho, normalmente é banho, um banho de ervas e os amacis. O que é um amaci? O amaci, um banho, você pode ir lá, bota a água no fogo para ferver e depois você coloca as ervas. Você pode cozinhar a erva. E o amaci, você vai fazer o seguinte, você vai pegar as ervas, picar com a sua mão. Normalmente, quando você tem um problema, é bem assim, você faz o banho,
Aí você pega, tira erva por erva do talo, picota essa erva, e aí você deixa ela vai, enquanto você vai pegando essa energia, né, das ervas no seu corpo, você já vai fazendo ali os seus pedidos que pro que você deseja, sempre para o bem, sempre para o seu crescimento, sempre para a sua felicidade, sempre para a resolução de um problema, mas que seja um problema, a justiça divina, né? Resolve o seu problema, mas não cria problema para o outro. Então, normalmente, quando eles passam esse amaci, é isso, é você picotar essas ervas, e aí você coloca água, cobre, deixa, às vezes coloca no sereno, às vezes coloca um pouquinho no sol, depende da função desse amaci, e aí no dia seguinte você vai colocando. Às vezes você vai cobrindo, um banho, sei lá, você tem que tomar 7 banhos, aí você vai colocando, você vai tirando a água e colocando a água, só que no 7º dia, a orientação é que você pegue essas ervas e descarte na natureza, numa pracinha, num lugar. Por quê? Porque essa erva, ela vai contribuir, né, como um fortificante, digamos assim, como um adubo natural para as outras plantas que surgirão, que nascerão, né? Então, eles têm muito essa visão de retroalimentação da natureza. Porque se você cuida da terra, se você cuida das ervas, se você cuida das plantas, se você cuida do ar, a natureza vai estar aí. E a natureza é a sabedoria para todos nós, né? Então, tem também os remédios de ervas, os chás, que são combinadas ou sozinhas. Então, ele pode te passar um chá de erva cidreira, mas ele pode te passar um composto de ervas. Normalmente é um composto de ervas que servem para aliviar uma dor, para curar uma doença física, emocional, espiritual, porque as ervas não curam só o físico, né? As ervas curam todos os corpos. Então você cura o corpo emocional, o corpo físico, o corpo mental e por aí vai, né? Então os caboclos, eles têm uma participação fantástica nesse processo de cura. Normalmente os caboclos, eles são representados pelas cores verde, amarelo, verde, vermelho e branco. Aí vai tendo essa mudança, né? Também depende muito da linha que eles fazem parte. Por exemplo, pena branca, já estou adiantando o slide, pena branca, normalmente ele aparece muito de branco, branco com dourado, né? E aí estudando isso, eu entendi por que eu comprei. Em 2019 eu me dei de presente esta pena, né? Branco e dourado, porque ele faz parte da linha de Oxalá. Então vou falar lá na frente mais um pouquinho, só porque vem na cabeça, eu falo logo. Bom, então por esse Brasil afora, tem uma infinidade de terreiros, né, que tem a presença de pena branca. Ele é um caboclo muito solicitado, e ele tem uma presença muito constante. Mas os guerreiros, os caboclos de pena, não é só pena branca, né? Então tem pena azul, pena preta, pena verde, pena amarela, tem as várias variantes das penas, e não é coincidência. E aí eu vou contar uma historinha. A palavra pena, ela traz em si a origem do termo conhecimento. Ó. E aí tem uma lenda, aí agora vai para a lenda, né? Tem uma lenda que diz assim: existia uma lenda que o índio que praticava uma ação em benefício de alguém ou da aldeia recebia uma faixa de couro, uma tiara, que era colocada em sua testa, aqui, né, no chakra frontal. Ó, o que tem aqui? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que tem aqui. Então, e aí era dada para ele uma pena de acordo com a ação que ele realizara. Então, de acordo com a ação que ele fez em benefício das outras pessoas, ele recebia uma pena de uma cor, e a partir daí essa era a sua função na tribo, né? Então, bora lá.
Então, bora ver. Eu até postei umas coisinhas lá essa semana no Instagram. Então, aqueles que recebiam a pena carijó, é aquela pena preta e branca, né? Eles cuidavam das armas. Então, os caboclos, eles seguem essa linha aí, tá? Então, aqueles que têm a pena da galinha carijó cuidavam das armas da aldeia. Os que tinham a pena dourada eram considerados os sábios e os conselheiros. A pena roxa simboliza as caçadas importantes. Então, tinha uma grande caçada para a tribo, eram as pessoas que tinham essa pena roxa que iam. A pena verde eram para aqueles que cuidavam das plantas, das folhas, dos frutos. Tem inclusive o caboclo pena verde, que ele tem essa característica aí, né? A pena azul era dada para os protetores da aldeia. A pena vermelha aos grandes guerreiros, então aqueles guerreiros que se destacavam, né? E a pena branca? Quem era que recebia a pena branca? A pena branca era aqueles que iam trabalhar com a fé e o amor. Então, o nosso pena branca, ele simboliza, né, o conhecimento sobre a fé e o amor. É isso que ele prega, é isso tudo que ele faz em sua trajetória, seja com todas as funções que ele tem e também e também como um caboclo, que é carregar o conhecimento sobre a fé e o amor. Então, pena branca, agora analisando na linha, né, da Umbanda, ele é um caboclo ligado a Oxalá e ele atua nos mistérios e trono da fé. São ligados a questões religiosas, seja pelo excesso de fé ou falta de fé, né? Porque o excesso também pode trazer problema. São equilibradores de coroa, orientadores de questões religiosas e espirituais e trazem conhecimentos de Oxalá e o branco da paz. Então, normalmente, o caboclo pena branca, além do seu cocar branco, a maior parte de suas penas, né? Ele também veste o branco pela simbologia de Oxalá. Deixa eu beber uma aguinha. Tô falando muito, né? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo me acompanhando? Bom, e aí tem o significado de encontrar uma pena, né? Eu aprendi isso com a Andréia, né? Porque até então eu não sabia dessa história, a gente encontrava a pena, nem olhava para a pena. E aí, quando eu comecei a estudar os guardiões, de repente apareceram as penas no meu caminho, e aí eu vi as pessoas falando, achei uma pena, e Andréia, é uma mensagem, aí falava, significa um chamar, uma proteção, não sei o que, caramba. Aí eu comecei a catar minhas penas também, né? Aí chega uma hora que você tem pena demais. Aí eu também aprendi que a gente agradece, reverencia a pena e não precisa trazer ela para casa, ainda mais em épocas de Covid, a gente, né, muda alguns hábitos. Mas fica atento que se você encontrar uma pena, as penas têm as cores, aí vai para o xamanismo diz que cada pena tem um significado, tem uma cor, tem um significado. E aí eu fiz até uma dinâmica anteontem, não me lembro, com as penas, acho que foi segunda-feira, se não me falha a memória, com as penas, aí algumas pessoas viram lá, o pessoal gostou bastante, foi bem legal. Então, as penas, elas são utilizadas como símbolos espirituais por xamãs, sacerdotes, como símbolos de realeza para reis e chefes, para ornar. Também são símbolos de cura ou símbolos de poder sagrado. Muitas linhas também, principalmente quem trabalha com os anjos, entendem que você encontrar uma pena
também significa a mensagem de um anjo para você, é o anjo querendo se comunicar contigo. Como eu também amo os anjos, né? Então, de um jeito ou de outro, é mensagem e a gente presta atenção. Encontrou uma pena, presta atenção. Então, o reino dos pássaros é o ar que interliga o paraíso com a terra. São os pássaros que se movem entre ambos, fazem o caminho entre a espiritualidade e a matéria, né? De todas as formas, tamanhos, variedades, cores, as penas carregam a energia dos seres alados, do voo da alma, da purificação. Simbolizam a liberdade, ir além dos limites e carregam nossas preces. É como se encontrássemos nossas próprias asas. Elas trazem poder para quem sabe receber. Então, é o que eu disse, né? Quantas penas eu encontrei no meu caminho e não dei a menor bola. Por quê? Desconhecimento, né? A ignorância. Então, mas eles nos perdoam. Quando é por ignorância, no sentido de desconhecimento, a gente está perdoado. Então, assim, a gente precisa saber dar, mas a gente precisa saber receber também, né? Esse é o grande aprendizado. E aí eu vou trazer só encontrar o significado de encontrar a pena branca, e quem quiser saber outras cores vai passear lá no meu feed que acha, né? Então, encontrar uma pena branca, gente, é bom demais. É um sinal de muita luz no seu caminho. Indica que as questões que estiverem na sua mente têm uma resposta positiva e cheia de bênçãos. Indica também que é a altura de integrar as ideias no mundo real. Sonhos, esperanças, projetos podem agora se concretizar. Tá com um projeto na cabeça, tá pensando se vai, se não vai, tá pensando se sei lá, né? Tá com vontade de fazer alguma coisa, encontrou uma pena branca, se joga, porque você está protegido. Você tem as bênçãos do céu para te ajudar aí nesse momento, né? Então é um sinal claro de que você está acompanhado pelos guias de luz e vai firme que você está com tudo. E assim, só uma pitadinha, não fiquem com medo de encontrar uma pena preta não, que pena preta também é uma mensagem maravilhosa. O povo pensa, né, que pena preta, só porque preto é ruim? Não, tem coisa boa aí nessa história. E aí, agora eu vou contar uma história, que é claro que eu tinha que achar a história, né? Que envolve o caboclo pena branca. É assim, ó. Tem uma pessoa que diz que encontrou um caboclo pena branca, acho que no Caribe. E aí essa pessoa viajava muito. E um dia encontrou ele num outro terreiro, né? E aí começa assim: nas andanças pelo país, num terreiro perto do Congá, estava um rapaz incorporado com um caboclo. Atento, o índio ouvia pacientemente uma velha senhora e a limpava com um maço de ervas perfumadas. A senhora chorava muito e tremia. No final da sessão, o semblante dela havia mudado. Estava feliz. Ela sentou-se no banco da assistência e orava agradecida. Curioso, eu me aproximei e perguntei o nome da entidade que a atendeu. A velha irmã respondeu com uma reverência. Adivinha o nome do caboclo? Ele mesmo, o grande índio pena branca. Numa bela noite, em um modesto e tranquilo terreiro umbandista, no interior paulista, já em outro terreiro, seu pena branca estava em terra em todo o seu esplendor e força. O caboclo pena branca riscou seu ponto, pediu um charuto, deu algumas ordens ao cambono, que é aquela pessoa que serve, né, que fica cuidando da entidade, e olhou para onde eu estava. Ele sentiu uma estranha energia percorrer minha espinha. Ele continuou olhando e acenou. Levantei-me e acenei de volta. Foi então que ele falou: filho, era eu, lembra? Tem aí um maço de ervas bem cheirosa para mim?
Então, ele ficou, essa história ele conta que ele, assim, ele achou que o caboclo pena branca, porque alguns orixás você vai num lugar, é um caboclo, vai no outro, é outro. E aí todo terreiro que ele chegava tinha um pena branca, mas ele não se aproximava. Ele já tinha tido contato com um lá atrás. Até que nesse dia a pena branca chamou ele e disse: sou eu. Você está pensando o quê? Né? E aí, Vânia, hoje me lembrou uma história, porque eu fui chorar minhas pitangas lá com o Vânia, dizendo: Vânia, eu tô perdida, não sei o que eu faço. Aí ela falou assim: rapaz, respira. Essa sua história com pena branca tem tanto tempo. Você lembra do que aconteceu lá na iniciação? Aí eu disse: caramba, é mesmo. Deixa eu contar. A maioria das pessoas aqui já sabem, mas é bom contar essa história. Eu fiz um curso de reiki xamânico e eu não conhecia a pessoa. Fiz esse curso pela internet. E aí tinha que fazer a iniciação, né? E assim, iniciação é uma coisa muito séria. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que a gente se entrega, né? Que a gente usa o nosso nome, a nossa energia para poder fazer isso. E aí eu peguei minha pedra, fiz uma oração para ele. Tinha a ver com xamanismo, tinha a ver com floresta. Aí eu disse: seu pena branca, eu tô com medo. Me ajude, fique comigo. Não deixe que nada de mal me aconteça. Que se for para acontecer alguma coisa de ruim, me livre, né? Me livre. E aí eu fui. Você tinha que ouvir, ficar deitada, ouvir um cântico. E esse cântico era um cântico de floresta, que você ouvia lá os animais, ouvia uma coisa. E eu estava confiante, né? Confiante porque eu tinha pedido a companhia dele. E aí fui. E aí é tipo uma viagem astral, né? Você vai andando, aí toda uma história, toda uma trajetória. Aí eu cheguei num lugar, aí nesse lugar tinha uma árvore imensa, 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 imensa. E eu sabia que tinha alguém, eu não vejo, eu não tenho visão. Minha mediunidade não é de visão, minha mediunidade é de... Eu sinto a energia e escuto, mas eu não vejo nada, 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 nada. E aí eu fui andando, eu sabia que tinha alguém ali do meu lado, né? Até então eu não me dei conta. Fui andando, aí cheguei numa árvore. Vocês já assistiram aquele filme Avatar? Aquela árvore da vida, aquela árvore maravilhosa? Foi mais ou menos aquilo ali. Eu cheguei naquela árvore, né? E aí, quando eu cheguei naquela árvore, me foi dito algumas coisas que eu não vou revelar aqui. E aí, no final, ele apareceu, aí disse: agora você chegou, agora você está bem. Como se, assim, pode confiar, né? Você está num lugar seguro. E aí, eu olhei para ele assim, aí ele chegou e disse para mim: você não pediu que eu viesse com você? Eu vim, eu te acompanhei o caminho todo, né? Então, assim, é fantástico. Não tem como você não ser grata a um ser desse, né? Não ter essa gratidão, não ter esse amor que... Porque você sabe que você tem alguém para contar, né? É legal isso. É muito bom você saber que você tem alguém para contar sempre, que não te julga, que não te recrimina, ele te orienta. Ele mostra que você muitas vezes não está no caminho certo, mas sem julgamento, sem apontar o dedo na sua cara, né? Com amorosidade, com a seriedade de um pai, mas com amorosidade. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito maravilhoso. Sigamos, né? Bom, o caboclo pena branca, ele é também um mestre ascensionado, né? É um renomado comandante que foi o grande responsável pela integração
das egrégoras xamânicas nos trabalhos benéficos a favor da grande renovação do planeta e evolução das pessoas. Pena Branca está muito presente nesse espaço, né, de evolução do nosso planeta. Aí tem assim, o Caboclo Pena Branca aceita ser chamado por esse nome e se caracteriza como um homem na missão do Pai. Ele não gosta de títulos. Ele não, mesmo ele sendo considerado um mestre ascenso, mesmo ele tendo a importância que ele tem, ele diz que tem uma caidinha aqui. Ele diz que não quer nada disso, né? Ele quer ser apenas um homem na missão do Pai, na missão de Deus, né? Então, ele diz assim, ó, deixa eu ler aqui que eu me perdi. Ele tem várias funções no comando do planeta, porém também não quer ser chamado de comandante e nem de cacique, pois mesmo sendo índio e um homem livre de coração, vai além pelas suas funções siderais e compromisso com toda a harmonia e progresso do universo e de todas as pessoas e de todos os povos. Comanda inclusive atividades da teia universal ou linha branca dos seres ascensionados. A teia universal, gente, é um tipo de religião, se é que a gente pode chamar assim, que agrega todas as outras. A maior filosofia dessa teia universal é pregar a união entre os povos, independente do que acreditamos. As únicas certezas são o amor sem tristeza. Assim, o Caboclo Pena Branca defende o dinamismo dessa crença. Desde índio, né? Desde quando ele era índio lá na tribo, ele pregava isso, ele queria a união dos povos, ele queria que os povos se ajudassem, se auxiliassem, né? E aí tem uma fala que eu achei fantástica, que ele diz assim: não autorizo e não peço para ninguém me glorificar, nem a qualquer outro mestre, senão ao próprio Deus. Então ele entende que o trabalho que ele faz, no popular seria assim, é obrigação dele, né? Ele não quer ser glorificado por isso. O único que merece ser glorificado é Deus, né? Ele também expressa, isso aqui também foi um texto canalizado, né? Quando ele diz isso, que não autoriza que ninguém o chame, é um trecho de uma canalização. E essa canalização foi feita por Gislaine Regis em 2016. Aí ele diz assim, ele expressa claramente que não se apresenta em lugar algum aonde não haja humildade, o trabalho real na luz e respeito às pessoas. Lamenta que muitas pessoas cantem muitas músicas a mim, me venerem e me esquecem e se esquecem de agir na harmonia e no amor. Eu venho para trazer paz e harmonia ao universo em nome da fraternidade branca, tá? Então esse foi o texto canalizado. E aí eu achei um texto que eu chamei esse texto de o propósito de nós estarmos aqui nessa live. Porque eu fiquei me perguntando por que ele quis que eu fizesse essa live, né? Por que eu senti essa vibração? Por que eu senti esse desejo, né? Essa intuição de fazer essa live? E aí eu achei uma canalização que ficou muito forte para mim e eu disse, eu acho que é isso, né? Bora ver qual é a impressão que vocês têm, o que vocês sentem. Tô fazendo besteira aqui. Bom, bora lá. Estamos preparando muitas pessoas, abrindo seus chakras e seus mentais para que sejam receptoras e emanadoras do conhecimento divino e possam influenciar seus irmãos encarnados da fé, da religiosidade, da ação e do amor a Deus, nosso Pai maior. Como o momento é de urgência, esse processo está sendo acelerado, pois espíritos negativos estão atuando com muita intensidade nos humanos encarnados e desencarnados.
A urgência visa acelerar processos da evolução religiosa, para que possamos contrapor valores divinos aos valores desumanos que estão prevalecendo no planeta. Você faz parte do grupo que selecionamos e precisamos muito do seu trabalho, intensificado como canal das mensagens que transmitimos. Pedimos seu esforço, mesmo sabendo que em algumas ocasiões estará cansada e querendo dormir. As mensagens de amor e conscientização não têm tido muita receptividade no coração humano. Então, agora é o momento de tentarmos uma nova forma de consciência. Continue seu trabalho como tem feito e os frutos brotarão. Estamos atentos às suas necessidades e pedimos que atenda às nossas. Mestre, Pena Branca, Meri Marie, esse foi a primeira vez que eu vi ele se intitular, e eu vou explicar já já o que é Meri Marie. Essa é a minha pronúncia, eu não sei se está certa, de repente não está certa, que eu encontrei no livro de Lourdes de Campos Vieira, que é aqueles sermões de um mestre Pena Branca. E quando eu li essa mensagem, eu fiquei tocada, eu fiquei mexida, disse, puxa vida, esse livro, ele foi publicado em 2011. Como eu disse lá atrás, a gente não tem noção de quando é que ele foi, quando é que essa canalização aconteceu. Porque você não canaliza, publica, né? E o livro chega, observe, esse livro chegou para mim em 2021. Chegou para nós, né? Porque está chegando para vocês também, em 2021. Então, só aí já tem 10 anos, né? E o que ele está pedindo? Ele está pedindo o nosso auxílio, como trabalhadores da luz, que todos nós somos, que ajudem a divulgar o amor, a palavra dele, né? Que a gente consiga atingir a história da borboleta, né? Se a gente conseguir, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode fazer alguma coisa para mudar o nosso mundo. E a partir do momento que a gente consegue mudar o nosso mundo, a gente começa a também auxiliar as pessoas que estão próximas de nós a mudar. Então, fazer com que essa palavra de amor chegue a todos. E aí, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou me comprometendo com o Pena Branca e com essa mensagem recebida, a de alguma forma contribuir com isso, seja através da minha fala, seja através do meu exemplo, seja através da minha contribuição. Assim como essa live chegou para eu fazer, alguma coisa vai chegar para eu fazer também. E aqueles que de verdade, de coração aceitarem, com certeza saberão também qual é a missão a ser cumprida, né? Então, assim, em nome de Pena Branca, eu estendo esse convite a todos vocês que estão aqui e a todos que vão assistir em algum momento essa live, para que a gente consiga levar verdadeiramente mais amor, mais cuidado para o nosso planeta, mais cuidado com todos nós, né? Há muito tempo atrás eu li um livro dizendo que, eu acho que foi de Leonardo Boff também, que o cuidado ele é um sentimento muito maior do que o amor. Porque a gente às vezes ama, mas não cuida do outro, né? Então a gente precisa aprender a cuidar de si, sempre em primeiro lugar, porque se você não se cuida, você não tem energia para cuidar do outro, mas que a gente possa cuidar do outro, que a gente possa cuidar de uma planta, que a gente possa cuidar do nosso animal com muito amor, que a gente possa cuidar dos nossos cristais, que a gente leve para o universo esse amor que está dentro de todos nós, né? Então eu entendo que esse é o grande convite que foi feito a todos nós que estamos aqui, né? Alice, a humildade realmente é fantástica, é uma lição grandiosa demais, né? Porque quem somos nós para sermos orgulhosos diante de uma grandeza que é este ser chamado Pena Branca, né? Que a gente conhece como Pena Branca. Quem somos nós para nos sentir importantes
com um ser dessa energia, com um ser dessa força, com um ser desse poder, que é tão humilde, que faz a gente, às vezes, sentir vergonha de ser tão besta, tão orgulhoso, né? Pelo menos foi essa a sensação que eu tive, né? E aí, Merri e Marri, eu fui procurar isso, porque eu gosto de entender, né, as coisas. É o instrutor do tempo da luz cristalina, então ele é o guardião Pena Branca, o mestre Pena Branca, o cacique Pena Branca, Merri Marri. Ou seja, além de tudo isso, ele é o instrutor do tempo da luz cristalina, atuante em uma ordem xamânica astral, que realiza trabalhos de orientação espiritual ao plano material. Então, do plano astral, ele nos manda essas mensagens, ele nos dá orientação. Esse plano astral, ele trabalha com os animais de poder, trabalha com os elementos mais profundos do xamanismo. E sempre trazendo orientação através de um dos seus mestres, né? Que no nosso caso aqui é o próprio Pena Branca. Então, Marri é um guardião da luz com permissão para transitar entre as diferentes esferas. O Merri Marri tem por função participar dos conselhos na quinta esfera de luz. Não é quarta dimensão, é quinta, né? Então tá além do que o que a gente quer entrar agora, né? E também participa do Conselho dos Anciãos, mesmo sem direito a voto, mas tem o direito à palavra. Ele não vota, mas ele tem direito a se expressar, a dizer o que ele pensa, né? Nesse grau, essas pessoas, elas não são, esses seres, eles não são incorporáveis, não é como um caboclo, que a gente vinha falando até então, o caboclo Pena Branca, né? Que as pessoas incorporam. Então, ele, nessa condição de mestre, né, de Merri e Marri, ele já está além disso. Esses seres não são incorporáveis. Então você incorpora o caboclo Pena Branca, esse caboclo que tem seu valor, tem tudo, mas que não é o mestre acesso. Suas manifestações ocorrem por meio de comunicações mentais e de mensagens direcionadas da fé. Ele explica que o planeta Terra tem se negativado cada vez mais. Isso também é uma canalização, tá? Eu acabo atropelando. Ele explica que o planeta Terra tem se negativado cada vez mais e somente um grande e rápido progresso de espiritualização, amor, bondade e muita fé poderá reverter esse processo negativo e salvar a parte da humanidade que ainda está em condições de se purificar, de elevar o seu nível vibratório e de atuar para transmutar a frequência do planeta como um todo, com seus seres, criaturas e energias em todas as dimensões necessárias. A gente tem informação dessa canalização em 2011. A gente está vivendo agora em 2021, né? 10 anos depois. Mas se a gente não souber a data, a gente pensa que é uma mensagem de hoje, né? Dá para a gente refletir com a mensagem de hoje. Só para a gente acomodar um pouquinho as coisas, eu vou colocar uma música para a gente dar uma acomodada. Eu não sei vocês, mas eu também fiquei bem mexida com isso. E aí eu vou trazer, como a gente agora vai falar de Pena Branca enquanto guardião, né, o nosso guardião do tarô dos cristais, aí eu vou trazer a música que ele inspirou, né, nossa irmã Joelma. E aí depois a gente vai falar de Pena Branca como guardião dos cristais. Rapidinho. Me digam se vocês estão ouvindo, tá? Porque a música tá no meu computador. Índio Pena Branca, índio guardião, cuida dessa terra,
cuida do meu coração. Entre o céu e a terra, teu abrigo, em teus braços a proteção, pra fazer valer aqui minha missão. Só não pensei que encontraria um guerreiro com seu cocar de pena branca e dourada. Tem no olhar a pura luz de pai amigo, cheio de fé, força da terra iluminada. Índio sem fronteiras, índio guardião, vive em matas virgens esverdeadas. Consciência, mira certa e no peito um coração pra falar só de amor, revolução. Só não pensei que encontraria um guerreiro com seu cocar de penas brancas e douradas. Tem no olhar a pura luz de pai amigo, cheio de fé, força da terra iluminada. Índio pena branca, índio guardião, cuida dessa terra, cuida do meu coração. Arrou! Bom, e aí chegamos à Pena Branca como guardião do tarô dos cristais. E aí aqui tá a nossa carta linda, né? O tarô dos cristais, acho que todo mundo que tá aqui sabe, mas como essa live vai para o YouTube e outras pessoas assistirão, o tarô foi concebido por Andréa Nunes, de quem eu sou aluna, com muita honra, com muita alegria. E ele é um guardião que faz parte da frequência de força e coragem, né? O que é um guardião, né? Essa é uma pergunta que a gente fez. E aí a Andréia, quando nos orienta, né, quando dá os cursos para a gente, ela nos ensina a canalizar. E a gente, às vezes, começa com muito medo, com muita insegurança, porque a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, né? E aí ela me convidou para a gente... ela tinha umas meditações dos guardiões e ela me chamou para fazer a revisão dos textos, porque, né, oficialmente eu sou professora de português, sou revisora de textos, e foi assim que a gente se conheceu, esse foi o nosso primeiro contato. E aí, no dia, eu estava preparando o material, começando a ler o material, e algumas pessoas estavam perguntando o que é um guardião, e eu mesma me perguntava o que é um guardião, né? E aí, André ensina pra gente assim, que você, quando vai canalizar, você tem que deixar o coração falar, né? Você não analisa, você não muda nada. A boca fala o que o coração diz, ou a mão escreve o que o coração diz. E aí, uma das minhas, não foi a primeira, mas uma canalização que eu acho muito interessante que eu fiz, foi essa que eu vou ler aqui para vocês, né? Muitos perguntam quem são os guardiões, qual a sua história, de onde viemos. Talvez pensem em nós como santos ou espíritos encarnados em alguma época. Alguns sim, outros não. Isso não é o mais importante. Somos uma frequência de luz e amor. A roupa, o invólucro, a expressão. Isso deixamos por sua conta. Você dará uma imagem para cada um de nós conforme a sua compreensão e estará tudo certo. Se acostume a pensar em nós como uma frequência, uma cor, uma música, um cristal
e a imagem que deseja chegará. Sentir a nossa presença é mais importante do que nos ver. Essa canalização foi feita no dia 24 de abril de 2020, né? E eu achei apropriado trazer ela aqui para entender que muitos de nós não têm uma imagem, né, de quem são esses guardiões. Embora hoje a gente esteja falando especificamente de pena branca, que a gente pode usar a imagem do card, a imagem que a gente imagina, a imagem de alguns que já viram, né? Então, pena branca, no tarô dos cristais, ele nos conecta com a Mãe Terra, com o ancoramento. É um guerreiro vencedor, representa a figura do pai e a figura também de um grande curador, né? Ele nos auxilia a tomar decisões, a ancorar, a ter firmeza, representa o poder masculino. É o guardião responsável pela energia indígena da dimensão da consciência crística. Trabalha a força, a coragem, a conexão com a terra, a objetividade, a ética, a verdade e a justiça. E aí a gente, diante de tudo que foi visto e falado, né, a gente compreende essas palavras, não que elas não tivessem sido compreendidas, mas acho que para mim passou a ter mais força, sabe? Quando eu disse, é como assim, agora eu consigo entender um pouquinho mais, né? É a pedra que representa a pena branca no tarô dos cristais é o olho de tigre, né? E essa pedra, ela tem uma propriedade curativa sobre a cabeça, fortalece o cérebro, atua com os ossos, sobre os ossos, as juntas, o metabolismo. Ela também oferece segurança no trato de assuntos financeiros, por isso que as pessoas dizem que ela também é uma pedra de prosperidade, né? Protege contra as fraudes. Levar essa pedra consigo proporciona mais calor familiar, mais equilíbrio, contribui para a ordenação de pensamentos e desejos, fortalece a autoconfiança, a sensação de amor próprio. Ela também é uma pedra que ajuda a ter clareza mental, ela é capaz de ativar o nosso intelecto, né? E se a gente pensa em tudo isso com a energia de pena branca, ela passa a ter ainda mais poder, né? Mais valor. Bom, e agora eu vou... Minha convidada está pronta? Deixa eu ver, eu não estou conseguindo ver o bate-papo, deixa eu ver. Gente, tem um monte de gente que chega. Eu também abraço a árvore, Alice, eu amo. Também, Ana. Ai. Minha convidada está pronta aí? Posso chamar? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o que é isso. Espera aí. Poxa, a gente não está aqui. Ah, está aqui. Já convidei minha convidada. Convidei minha convidada, é redundante, é terrível, né? Mas é isso. Deixa ela aceitar aí o convite. Pronto. Seja bem-vinda. Ei, quanta honra! Eu estava aqui te ouvindo, lembrei desse presente que eu ganhei da Joelma Morbeck, que agora o nome artístico dela é Jo Oliveira, né? Sim. Ela me mandou pelo correio, carinhosamente, eu acho que foi em 2016 que ela me mandou, e eu vou partilhar com vocês, porque Pena Branca gosta que a gente partilhe, né? Então eu vou partilhar aqui com vocês essa figura lindíssima que eu ganhei dela. E um dia eu pensei em pintar de dourado, olha que louco. Depois eu achei que dourado não tinha nada a ver com Pena Branca, mas tem. As cores dele são brancas, quer dizer, considerando a Umbanda, né? Considerando a Umbanda, as cores dele são aqui, brancas. Ó, tá cheio de dourado no olho de tigre, tem o dourado, né? Então é claro que ele tem a ver com dourado. É verdade. Mas assim, Joalede, não consigo fazer... Estou te vendo, só estou vendo o óculos. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Peraí. É porque eu botei isso aqui para facilitar, mas não tem problema. Tá bom agora?
Tá ótimo. Então, acho que assim eu vou botar aqui o celular no canguru, no colinho do canguru, para ver se fica. Não, fica. Acho que assim, se eu abaixar, fica melhor. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá vendo agora? Tô vendo. Tranquilo. Então tá. Tá linda. Não precisa Então assim. vamos. Então, é o seguinte, eu não. A meditação é canalizada. Por mais que eu queira fazer igual aquela, acho que não vai ser. Porque essa bichinha aqui, ela levou um tombão ainda há pouco. E aí eu disse assim, ué, mas o que foi? E aí ele quer que eu faça uma específica, singular, para a tua live. Uau! Então, eu falei, tá bom. Então, a meditação vai ser dessa live. E não vai mais ser de... Você pode reproduzir, quem quiser depois pode ouvir, reproduzir, gravar. Mas ela vai ser recebida agora, nesse momento. Tá bom. Espero que a gente tenha tempo. Você sabe como é que tá de tempo? São 19h28. Diz que é 2 horas, né? Até 2 horas, então a gente tem uns. Então tá. Então, posso começar? Pode. Se der alguma zebra, alguma vez, se cair, aí a gente chama, eu chamo de novo, eu baixo esse vídeo rapidinho, aí a gente chama de novo e aí a gente faz. Mas vai dar tempo, vai dar tudo certo. Minutinho do tempo. Ana Branca, Tá bom. Eu vou pedir a todos os presentes que, então, antes de fechar os olhos, eu vou colocar rapidamente uma música que eu recebi do Tony. E Tony tem muito a ver com essa trajetória minha de conexão com o Pena Branca, mais forte, né, por conta da Mãe Terra. Além de eu ter essa conexão com ele muito forte na categoria de guardiões, ele também entra muito forte quando eu estudo a cura nativa, né, que é o que eu faço com o Tony. Então, eu recebi aqui também Nada Por Acaso, também vou partilhar ela, e aí a gente, só um pouquinho, e depois a gente entra no estado de meditação, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou pedir que vocês olhem essa figura que eu vou mostrar, ouvindo essa canção. Ok, então vamos agora sim fechar os olhos e ouvir, experimentar, sentir o batimento cardíaco do seu coração nesse momento. Acalme-se, respira, se entregue nesse pulsar do seu sagrado coração. O batimento cardíaco, ele tem uma sincronicidade com o coração da Mãe Terra. Também, quando você imagina, ou quando você tem a honra de montar num cavalo e está alinhada com o coração desse cavalo, você também sente o coração desse animal e o seu coração
na mesma direção. Então, vou convidar vocês com essa consciência do batimento cardíaco do coração, respirar profundamente. E vou convidar vocês a se imaginarem numa roda de pessoas que estão aqui agora conosco, pessoas que vão ouvir daqui a um dia, daqui a 2, daqui a 3 dias. Você é bem-vindo nessa roda a qualquer momento. O aqui e o agora, ele se faz presente no instante que você se conectar com essa meditação. E aqui está, no centro dessa roda, o nosso querido e amado Pena Branca. Visualizem, ele é grande e ele é forte. E ele quer partilhar com você a sabedoria, a força da coragem, para que você venha para onde você deseja, para onde você, o lugar que você deseja estar é o lugar que você deve estar. Respeite isso. E o Pena Branca vai passar agora por cada um de vocês e vai fazer no frontal, ele vai colocar uma tinta branca no seu frontal. É como que ele tivesse com um pincel e ele vai desenhar uma peninha branca no seu frontal. Então receba a sua pena branca no frontal, pela vitória de você estar aqui, pela vitória de você participar desse momento, dessa informação e fazer parte dessa tribo que ele denomina de amor. Ele se conecta demais com o amor. Agora que você tem a sua pena branca pintadinha por ele, nunca se esqueça que essa é a sua primeira e grande vitória. Você parou tudo para conhecer esse mestre. E ele está muito honrado com isso. Muito honrado. Agora ele convida a se levantar. E também convida que você olhe a pessoa da sua direita, segure na mão dessa pessoa, observe o frontal dessa pessoa e observe o cardíaco. E somente olhe. Agora olhe a pessoa à sua esquerda, observe o frontal dessa pessoa e observe o cardíaco dessa pessoa. Agora, ao seu lado, entra o Pena Branca. Ele entra na roda ao seu lado. E ele dá a mão para você e dá a mão para a pessoa que estava à sua direita. E convida todos a darem um passo para a direita, voltar e dar um passo para a esquerda, voltar, dar um passo para a direita, voltar e dar um passo para a esquerda, voltar. E agora ele convida a dar um passo à frente nessa roda e voltar. Mais uma vez um passo à frente e voltar.
E mais uma vez um passo à frente. Os cavaleiros de uma tribo indígena estão chegando. E eles chegam fazendo muito barulho, despertando em você um sorriso. Olha quanto movimento, que beleza, cavalos lindos, todos eles têm uma pena branca. E eles fazem muito barulho com a mão, com a boca. Alguns têm uma espada, alguns têm a flecha. Cada um tem um símbolo. O charuto, e todos eles vão circulando essa roda. E uma imensa fogueira nasce no meio dessa roda, e uma enorme fumaça sobe os céus. Olhem para essa fumaça e coloquem aí o seu pedido. O que é que você quer? O que você deseja? Qual é a sua dor? Coloque aí nesse grande fogo para que essa fumaça eleve e transmute a sua dor numa vitória. Nessa roda só tem espaço para vitoriosos. E você então coloque aí uma ou mais situações na certeza da vitória. A Pena Branca preparou para você. Então você agradece, faz uma reverência e vai voltando no seu aqui e agora, no seu despertar e na sua grandiosa vitória. Ok. Nunca é igual, não tem jeito. Por mais que eu tente, e se eu começar a ler, eu me embolo toda, não dá. Tem que ser assim. Parabéns, Joalete, tá linda a sua live, eu assisti desde o começo e tá tudo muito bom e muita informação nova, muita coisa legal, depois tem que assistir um pouquinho mais. E muito obrigada pela honra de eu participar aí dessa live. Obrigada a você também por tudo. Beijo, meu amor. Arro! Tchau, tchau. Ver se eu consigo sair aqui. Como é que sai? Eu não sei sair, não. Xizinho. Aperta o xizinho. Acho que se eu apertar o X, eu saio. É, Aí tá mas vai ter. Pronto. Ui. E aí, crianças? Arro, que assim seja. Que Pena Branca nos ilumine, nos abençoe, nos proteja. E sigamos divulgando o que ele nos trouxe, né, de amor, de luz e muita gratidão, né? É isso. Hoje acho que foi foi grande o negócio. Ai, obrigada, Angélica, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Ju. Gratidão por vocês estarem aqui, né? Que a gente tem uma semana de paz, amanhã é a Páscoa, né? É o dia do renascimento, e que esse amor nos ilumine e nos ajude a renascer. Que a Páscoa é isso, né? É um renascimento diário. Ela tem uma data, mas o renascimento ele precisa ser todo dia.
e que esse nosso renascimento seja feito com esse amor que Pena Branca nos trouxe, nos apresentou, ou nos lembrou que ele está dentro de nós todos, né? A grande força, a grande luz está dentro de todos nós, não é isso? Então, feliz Páscoa para todos, fiquem bem. Semana que vem eu vou falar de Ossanho. Ossanho é o rei, né, das folhas, das ervas, não é à toa. É uma divindade masculina do ar livre, que governa a floresta junto com Oxóssi. É o dono do mistério das folhas e do seu emprego medicinal e da sua utilização mágica, né? Ele é o filho de Nanã, que eu vinha falando. Eu já falei de Omulu, falei da própria Nanã, falei de Oxumaré, e agora eu vou falar do terceiro filho de Nanã, que é Ossanho, né? E a partir dessa semana eu vou falar um pouquinho, fazer lives bem breves, falando sobre as ervas, né? Eu estou sentindo essa necessidade e vai ser uma forma, pelo menos foi o que me ocorreu a princípio, uma forma de fazer esse pacto que Pena Branca nos pediu, né? De divulgar as forças da natureza, divulgar os conhecimentos, divulgar o amor por tudo isso. Então, eu vou falar de ervas a princípio, mas para frente está na mão de Deus, está na mão de todos eles. Bom, então, muito grata a todos, muito grata, Andréia, muito grata, Jô, por ter cedido, né, a sua música, ter autorizado que eu também colocasse a sua música. Gratidão a Letícia Tui, que também eu utilizei a música dela como fundo aqui da live. A presença de todos vocês aqui. Gratidão, Andréia, por tudo sempre. E feliz Páscoa para todos. Tá bom? Um beijo. Se Deus permitir, até sábado.